Capítulo 8. País transversal. De novo, havia muitos humanos por perto. E seu ânimo estava muito mais animado do que quando deixaram a casa em Regency Park. Já parecia tão longe, embora não tivessem passado nem 24 horas desde que estiveram nos cestos perto do fogo da cozinha. É claro que eles ainda estavam preocupados com os cachorrinhos e com pena dos pobres Dearlys. Mas a mensagem de Locke foi animadora, e eles esperavam um dia compensar tudo isso para os Dearlys. E, de qualquer forma, como disse Pongo, a preocupação não ajudaria ninguém, ao passo que desfrutar da liberdade de correr pelos campos lhes faria um bem enorme. Ele ficou aliviado ao ver como Mrs. corria bem e como ela estava em boas condições. Tanta comida havia sido dada a ela enquanto ela alimentava os filhotes que ela nunca ficou terrivelmente magra, como aconteceu com Perdita, quando ela e Rei estavam bem descansados e bem alimentados e logo chegaram a um lago onde poderiam beber. O Retriever havia dito a eles para ficarem atentos. Não teria sido seguro para eles beberem da tigela dele. Cross Country alimentou seus próprios filhotes sem receber comida extra. Você é um cachorro lindo, senhorita, disse Pongo. Estou muito orgulhoso de você. Com isso, Mrs. ficou ainda mais bonita e Pongo ficou ainda mais orgulhoso dela. Depois de mais ou menos 1 minuto, ele disse: Você acha que estou bem em forma? Mrs. disse que ele estava magnífico e desejou ter dito isso sem ser perguntado. Ele não era um cachorro vaidoso, mas todo marido gosta de saber que sua esposa o admira. Eles continuaram correndo, ombro a ombro, um casal perfeitamente combinado. A noite estava sem vento e, portanto, parecia mais quente do que na noite anterior, mas Pongo sabia que havia uma forte geada, e quando, depois de algumas horas atravessando os campos, chegaram a outro lago, havia uma camada de gelo sobre ele. Eles quebraram isso com facilidade e beberam, mas Pongo começou a ficar um pouco ansioso pensando onde estariam ao amanhecer, pois precisariam de um bom abrigo em um tempo tão frio. Como agora viajavam pelo país, ele achou improvável que encontrassem a aldeia que os esperava, mas tinha certeza de que a maioria dos cães já teria ouvido falar deles e estaria disposta a ajudar. Só que devemos estar perto de alguma aldeia ao amanhecer, ou não encontraremos cães, pensou ele. Logo depois disso, uma estrada cruzou os campos e, como eles tinham acabado de ouvir o relógio da igreja bater meia-noite, Pongo sentiu que agora havia poucas chances de encontrarem algum humano na estrada. Ele queria encontrar uma placa de sinalização e ter certeza de que estavam viajando na direção certa. Então eles percorreram a estrada por 1,5 km até chegarem a uma aldeia adormecida. Havia uma placa de sinalização no gramado, que Pongo leu à luz da lua. Ele era muito bom em leitura, quando era filhote, brincava com blocos do alfabeto. Tudo foi bem. A jornada deles pelos campos salvou percorreram muitos quilômetros e agora estavam nas profundezas de Essex. A aldeia onde poderiam ter ficado já estava atrás deles. Seguindo para o norte, chegariam a Suffolk. A única coisa deprimente era que o maravilhoso jantar de filé parecia ter acontecido há muito tempo. E não havia esperança de conseguir comida tão tarde. Eles apenas tiveram que continuar durante a noite, ficando cada vez mais famintos. E quando começou a clarear, eles também estavam com muito frio, em parte porque estavam com fome e cansados e em parte porque estava ficando cada vez mais frio. O gelo dos lagos pelos quais passaram era cada vez mais espesso. Finalmente chegaram a um lago onde não conseguiam atravessar para beber. E agora Pongo estava realmente ansioso, pois tinham chegado a uma parte do país onde parecia haver muito poucas aldeias. Onde eles poderiam conseguir comida e abrigo? Onde eles poderiam se esconder e dormir durante o dia extremamente frio que os esperava?
Ele não contou a Missy sobre seus medos e ela nem sequer admitiu que estava com fome. Mas sua cauda caiu e seu ritmo ficou cada vez mais lento. Ele se sentiu péssimo, cansado, faminto, ansioso e profundamente envergonhado por estar deixando sua linda esposa sofrer dificuldades. Certamente em breve haveria uma aldeia ou uma fazenda de tamanho razoável. Devemos descansar um pouco, Pongo? Disse Mrs. finalmente. Não até encontrarmos alguns cães para nos ajudar, senhorita, disse Pongo. Então seu coração deu um salto de alegria. À frente deles havia algumas casas de palha. Já era dia e ele podia ver a fumaça saindo de várias chaminés. Certamente algum cachorro estaria por perto? Se alguém tentar nos pegar, devemos ir para o campo e fugir, disse Pongo. Sim, Pongo, disse Mrs., embora agora não sentisse que conseguiria correr muito longe. Chegaram à primeira cabana. Pongo deu um latido baixo. Nenhum cachorro respondeu. Eles prosseguiram e logo perceberam que não se tratava de uma aldeia de verdade, mas apenas de uma pequena fileira de casas de campo, algumas delas vazias e quase em ruínas. Exceto pela fumaça que subia de algumas chaminés, não havia sinal de vida até chegarem à última cabana. Ao chegarem lá, um garotinho olhou pela janela. Ele os viu e rapidamente abriu a porta da cabana. Em sua mão havia um pedaço grosso de pão com manteiga. Ele parecia estar segurando isso para eles. Com cuidado, Pongo, disse Mrs., ou vamos assustá-lo. Eles passaram pelo portão aberto e subiram o caminho de paralelepípedos, abanando o rabo e olhando com amor para o menino, e para o pão com manteiga. A criança sorriu para eles destemidamente e acenou com o pão com manteiga. E então, quando estavam a apenas 3 ou 4 metros de distância, ele se abaixou, pegou uma pedra e atirou-a com toda a força. Ele deu uma gargalhada quando viu a pedra atingir Pongo, depois entrou e bateu a porta. Naquele momento, os cães ouviram uma voz de homem dentro da cabana. Eles se viraram e correram o mais rápido que puderam, ao longo da estrada e depois para um campo. Você está ferido, Pongo? Gritou Mrs., enquanto corriam. Então ela viu que ele estava mancando. Eles pararam atrás de um palheiro. A perna de Pongo estava sangrando, a pedra devia ter uma ponta muito afiada. Mas o que mais o machucou foi o hematoma no osso. Ele estava tremendo de dor e raiva. Mrs. ficou apavorada, mas não o deixou ver isso. Ela lambeu a ferida e disse que não havia nada que um bom descanso não curasse. Descansar? Onde? Disse Pongo. Mrs. viu que o palheiro era muito frouxo. Ela mexeu nele com força, dizendo: Olha, Pongo, você pode entrar e esquentar. Então durma um pouco. Vou encontrar alguma comida para nós, vou. O primeiro cachorro que encontrar vai me ajudar. A essa altura ela já havia feito um grande buraco no palheiro. Pongo olhou para ele com saudade. Mas não. Ele não podia deixá-la ir sozinha. Ele lutou para ficar de pé, estremecendo de dor, e disse: Preciso ir com você para encontrar comida. E vou morder aquela criança. Não, Pongo, não. Gritou Mrs., horrorizada. Lembre-se de que ele é apenas um ser humano muito jovem. Todas as criaturas muito jovens são ignorantemente cruéis. Muitas vezes nossos queridos cachorrinhos me machucam gravemente, sem saber que estavam fazendo isso. Morder um humano é o maior crime que um cachorro pode cometer. Você não deve deixar aquela criança cruel e impensada colocou tal pecado em sua consciência. Sua dor e raiva passarão, mas a culpa permaneceria com você para sempre.
Pongo sabia que ela estava certa e a vontade de morder a criança já estava passando. Mas não vou deixar você ir sozinho, disse ele. Então vamos descansar um pouco primeiro, disse a astuta Mrs. Vamos, há espaço para dois. E ela se arrastou para o palheiro. Deveríamos encontrar comida primeiro, ou estaremos fracos demais para encontrá-la quando acordarmos, disse Pongo. Mas ele a seguiu até o palheiro. Durma apenas alguns minutos, Pongo, enquanto eu fico de guarda, disse Mrs. persuasivamente. Pongo não conseguia mais lutar. O sono veio até ele enquanto ele pensava que ainda estava discutindo. Mrs. esperou alguns minutos, depois saiu e puxou o feno em volta de Pongo para escondê-lo. Ela não sentia mais sono, já ela estava muito ansiosa. Até mesmo seu apetite havia desaparecido naquele momento. Mesmo assim, ela sabia que precisava encontrar comida para os dois, e não tinha ideia de como fazê-lo, pois tinha quase certeza de que não havia nenhum cachorro por perto para ajudá-la. Mas fingir para Pongo que se sentia corajosa fez-se sentir um pouco mais corajosa e seu rabo não estava mais abaixado. Ela ainda podia ver as casas de palha e notou algumas galinhas nos fundos delas. Talvez as galinhas tivessem algumas crostas estragadas que ela pudesse bem emprestar. Ela voltou. A primeira cabana que ela alcançou foi aquela onde morava o menino. E agora ele estava lá atrás, olhando para ela. Desta vez, ele comeu um pedaço ainda maior de pão com manteiga, com um pouco de geleia. Ele correu em direção a ela, segurando-o. Talvez ele realmente esteja falando sério agora, pensou Mrs. Talvez ele esteja arrependido de ter machucado Pongo. E ela avançou esperançosa, embora bem preparada para desviar das pedras. A criança esperou até que ela estivesse bem perto. Então de novo ele se abaixou para pegar uma pedra. Mas ele estava num pedaço de grama, sem nenhuma pedra à mão. Então, em vez disso, ele jogou o pedaço de pão com manteiga. Ele jogou-o com raiva, não com amor, mas isso não o tornou menos valioso. Mrs. pegou-o com cuidado e fugiu. Abençoe-me, ela pensou, ele é apenas um pequeno ser humano que gosta de jogar coisas. Os pais dele deveriam comprar uma bola para ele. Ela levou o pão com manteiga de volta ao palheiro e colocou-o perto do nariz do marido adormecido. Até agora, ela nem tinha lambido, mas agora se permitiu mordiscar um cantinho bem pequeno. O sabor era tão maravilhoso que seu apetite voltou rapidamente, mas ela deixou todo o resto para Pongo encontrar quando acordasse. Mais uma vez ela puxou o feno em volta dele e correu para a estrada. Mas ela viu um homem do lado de fora da cabana onde morava o menino, então não se atreveu a voltar para visitar as galinhas. Ela correu na direção oposta. Era agora uma linda manhã de inverno. Cada folha de grama estava prateada pela geada e brilhava ao sol recém-nascido. Mas Mrs. estava preocupada demais para apreciar a beleza. O triunfo de conseguir o pão estava passando e todos os tipos de medo se apoderavam dela. Suponha que Pongo tenha ficado gravemente ferido? Suponha que ele fosse coxo demais para continuar? Suponha que ela não conseguisse encontrar comida por perto? Se ela tivesse que ir longe, ela sabia que se perderia. Ela até se perdia no Regent's Park, quase sempre que os Deales estavam fora da coleira. Eles muitas vezes riam do modo como ela ficava parada, olhando descontroladamente em volta, procurando por eles. Suponhamos que ela nunca encontrasse o caminho de volta para Pongo e ele procurasse e nunca encontrou ela. Cachorro perdido. As próprias palavras eram terríveis. E ela estava, mesmo agora, certa de que voltaria ao palheiro.
Não é justo, pensou Mrs. Ninguém tão preocupado quanto eu deveria sentir fome também. Pois ela estava faminta, e com sede. Ela tentou lamber o gelo em uma vala, mas machucou sua língua sem saciar sua sede. Ela estava começando a pensar que deveria voltar e verificar onde ficava o palheiro, quando chegou a um velho arco de tijolos vermelhos que levava a um longo caminho de cascalho. Seu ânimo melhorou. Certamente esta deve ser a entrada de alguma grande casa de campo, como aquela onde ela se hospedou diversas vezes quando ela e a senhora Darley eram solteiras. Essas casas tinham muitos cachorros, cozinhas grandes e muita comida. Alegremente ela correu pelo arco. Ela não conseguia ver nenhuma casa à sua frente porque o caminho fazia uma curva. Estava coberto de ervas daninhas e durou tanto tempo que ela começou a se perguntar se realmente levava a uma casa. Na verdade, era agora tão selvagem e abandonado que parecia mais um caminho através de uma floresta do que o acesso a uma casa. E estava tão estranhamente silencioso, nunca em sua vida Mrs. se sentiu tão sozinha. Cada vez mais assustada, ela fez mais uma curva e de repente estava ao ar livre, com a casa à sua frente. Era muito antigo, construído com tijolos vermelhos suaves como arco, com muitas pequenas janelas com painéis de losango e uma grande janela que chegava quase até o telhado. As janelas brilhando ao sol da manhã pareciam alegres e acolhedoras, mas não havia sinal de vida em lugar nenhum. E havia grama crescendo nas frestas dos largos degraus de pedra que levavam à enorme porta de carvalho. Está vazio, pensou Mrs. em desespero. Mas não estava vazio. Olhando por uma janela aberta estava um spaniel, preto, exceto pelo focinho, que estava grisalho pela idade. Bom dia, disse ele, com muita cortesia. Posso ajudá-la em alguma coisa, minha querida?